O martelo do juiz ecoou pelo Tribunal de Lisboa como uma sentença final e implacável. A guarda de Lucas é concedida exclusivamente ao pai, pois considero que o ambiente criado pelo casal de mulheres representa um risco à estabilidade emocional da criança, declarou ele com voz firme, enquanto o meu coração se partia em 1000 pedaços. Ao meu lado, Maria apertou a minha mão com força, mas os seus olhos já estavam cheios de lágrimas que não conseguia conter. Como é que isto podia estar a acontecer? Depois de anos a construir uma família, a amar-nos abertamente apesar de tudo, perdíamos o nosso filho simplesmente por sermos quem éramos. Saímos do tribunal atordoadas, o ar de Lisboa parecendo mais pesado do que nunca. Os jornalistas esperavam lá fora, câmaras a piscar, e eu sabia que a nossa vida privada ia ser exposta ao mundo. Mas o que ninguém sabia ainda era que este pesadelo tinha raízes muito mais profundas no meu passado, num segredo que eu tinha enterrado há 15 anos. Quando tinha 20 anos, em Coimbra, apaixonei-me pela minha melhor amiga Sofia. O nosso amor era puro e intenso, cheio de promessas sussurradas à beira do rio Mondego. Mas a pressão da minha família católica e conservadora foi esmagadora. Isto é uma fase, Ana. Casa-te com um homem, tem filhos, vive uma vida normal, repetia minha mãe. No final, rejeitei Sofia de forma cruel, parti-lhe o coração para salvar minha imagem e a honra da família. Ela nunca mais me perdoou e eu carreguei essa culpa como uma sombra. Agora, com o verdito, sentia que o passado voltava para me cobrar. Maria e eu caminhámos em silêncio até ao carro, o Tejo brilhando ao longe como se zombasse da nossa dor. Lucas, com 10 anos, esperava em casa com a tia, sem saber que a sua vida acabara de ser decidida por estranhos. Vamos recorrer, murmurou Maria, a voz trêmula mas firme. Eu assenti, mas por dentro tremia. O juiz não sabia, ninguém sabia, que Sofia tinha reaparecido na minha vida 2 anos antes, depois da morte do meu ex-marido. Tínhamos reconstruído tudo em segredo, mas agora o segredo ia explodir. Chegámos a casa no bairro Alto, as ruas estreitas cheias de turistas alheios ao nosso drama. Lucas correu para os nossos braços, perguntando por que tínhamos demorado. Como explicar a um menino que o amor das suas mães era considerado perigoso? Nessa noite, enquanto ele dormia, Maria e eu ficámos acordadas na cozinha, café frio nas mãos. O que vamos fazer? Perguntei. Ela olhou-me com aqueles olhos que sempre me salvavam. Lutar. Por ele. Por nós. Mas eu sentia o peso do passado a sufocar-me. As cartas antigas de Sofia, guardadas numa caixa no sótão, pareciam gritar por vingança. O telefone tocou, era o advogado. Ana, o recurso está pronto, mas o pai de Lucas quer trazer testemunhas do teu passado. O meu sangue gelou. O passado não estava enterrado. Estava apenas à espera. Os dias seguintes foram um turbilhão de flashes e perguntas. Os jornais de Lisboa estampavam títulos como Casal lésbico perde guarda por ambiente inadequado. Maria tentava proteger Lucas da televisão, mas as crianças da escola já sabiam. Mamã, por que é que dizem que tu e a Maria são más? Perguntou ele uma tarde, os olhos grandes e confusos. Eu abracei com força, sentindo as lágrimas queimarem. O recurso estava marcado para o Tribunal da Relação, mas o advogado avisou. O pai de Lucas, apoiado pela família conservadora do Alentejo, ia usar tudo contra nós. E tudo incluía o meu passado. Numa noite chuvosa, enquanto Maria dormia, abri a caixa do sótão. As cartas de Sofia, escritas com tinta desbotada, falavam de amor eterno e de dor profunda. Tu escolheste o medo, Ana. Um dia vais arrepender-te. As palavras cortavam como facas. Flashback, o dia em que a rejeitei, no parque de Coimbra, o sol de primavera a iluminar o seu rosto devastado. Não posso, Sofia. A minha família. O que diriam? Ela chorou, virou as costas e desapareceu na multidão de estudantes. Eu casei com o pai de Lucas por conveniência, tive um menino, vivi uma mentira até ele morrer num acidente de carro. Só então, vi Sofia novamente numa conferência em Lisboa. O reencontro foi elétrico, como se o tempo não tivesse passado. Reconstruímos devagar, em segredo primeiro, depois abertamente. Mas agora o segredo voltava.
O telefone tocou às 3 da manhã. Era a minha mãe. Ana, como pudeste? A família toda sabe. Vão usar as tuas cartas antigas no tribunal. Diz que foi uma fase. A voz dela tremia de raiva e vergonha. Confrontação inevitável. No dia seguinte, encontrei-me com ela num café perto do Rocio. Mãe, eu amo a Maria. Lucas precisa de nós. Ela bateu na mesa. Tu destruíste a nossa reputação uma vez. Não vais destruir o menino também. As palavras doíam porque eu sabia que parte da culpa era minha. Tinha negado o meu amor por medo e agora pagava o preço. Maria esperava-me em casa, preocupada. Ela ameaçou testemunhar contra nós. O recurso aproximava-se. O advogado preparava argumentos sobre o interesse superior da criança, citando estudos europeus sobre famílias homoparentais. Mas eu sentia o passado a puxar-me para baixo. Numa sessão preparatória, o juiz de recurso pediu mais provas. E foi então que as cartas apareceram, fotocópias enviadas pela família do meu ex. O segredo estava exposto. Maria olhou-me, magoada. Por que não me contaste tudo? A culpa inundou-me. O amor que neguei há 15 anos agora ameaçava destruir o que construímos. As noites viraram insônias. Lucas perguntava por Sofia, que tinha voltado a aparecer para nos apoiar. Ela é tua amiga antiga, mamã? Sim, meu filho. E muito mais. A pressão subia. Comunidade, família, tribunal, todos contra nós. Mas algo dentro de mim acordava. Não ia negar outra vez. O tribunal da relação estava lotado. Jornalistas, ativistas LGBT e familiares conservadores enchiam as bancadas. O advogado do pai de Lucas levantou as cartas antigas como troféus. Vossa Excelência, a mãe escondeu a sua orientação sexual durante anos. Casou, teve filho, mentiu à família. Como confiar nela agora? O silêncio caiu pesado. Eu senti o sangue fugir do rosto. Maria apertou a minha mão debaixo da mesa, mas os seus dedos tremiam. O juiz pediu silêncio, mas o dano estava feito. A comunidade de Lisboa dividiu-se. Uns apoiavam-nos nas redes sociais com hashtags Amor não é crime, outros sussurravam nas ruas do Chiado que duas mulheres não podem criar um menino. A minha mãe testemunhou por vídeo, voz fria. A minha filha escolheu o caminho errado uma vez. Não quero que o neto pague. A culpa esmagava-me. Flashback intenso, o dia em que Sofia me confrontou depois do casamento. Tu vendeste nosso amor por aprovação, Ana. Um dia vais perceber o preço. Eu tinha chorado sozinha no quarto, grávida de Lucas, sabendo que traíra o meu coração. Agora, no presente, o advogado de recurso contra-atacava, o passado não define o presente. Ana e Maria oferecem estabilidade, amor e segurança. O interesse da criança é ficar com elas. Mas o juiz hesitava. Vamos analisar todas as provas. Saímos do tribunal sob uma chuva torrencial. Lucas esperava com a tia, olhos vermelhos. Mamã, eu quero ficar convosco. As suas palavras deram-me força. Nessa noite, confrontação com Sofia, ela apareceu em casa, furiosa. Eu vim ajudar, mas tu ainda escondes tudo? As cartas são minhas, Ana. Eu guardei-as por amor, não para te destruir. Lágrimas caíram. Desculpa. Desculpa por te ter magoado. Maria assistiu em silêncio, depois abraçou-nos às duas. O passado dói, mas o futuro depende de nós. A comunidade reagiu, protestos à porta de casa, vizinhos a evitar-nos. O stress afetava Lucas, notas baixas na escola, pesadelos. Eu sentia-me afogar em culpa. O recurso subiu para a decisão final. Novas audiências marcadas. O advogado encontrou jurisprudência europeia, mas o juiz conservador resistia. Em Portugal, a família tradicional ainda conta.
As palavras ecoavam. Confrontação familiar explodiu. O meu irmão veio de Aveiro, gritando: traíste-nos 2 vezes. Eu respondi, voz firme pela primeira vez: o meu amor não é traição. É verdade. O segredo exposto libertou-me e destruiu-me ao mesmo tempo. Maria e eu caminhámos pela marginal de Cascais, mão na mão, Lucas entre nós. Vamos vencer, disse ela. Mas eu sabia que a vitória custaria caro. A pressão moral, a culpa acumulada, o julgamento social, tudo convergia para um ponto de ruptura. E eu estava pronta para enfrentar. As audiências intensificaram-se. O juiz pediu testemunhas presenciais. Sofia subiu ao banco, voz clara apesar da emoção. Ana rejeitou-me por medo familiar. Mas isso não a torna má mãe. Pelo contrário, ensinou-lhe o valor do amor verdadeiro. As palavras dela curaram e feriram ao mesmo tempo. O advogado do pai contra-atacou, influência negativa. A sala fervilhava. Eu testemunhei depois, contando tudo, a pressão, o casamento falso, o reencontro honesto. Lucas merece 2 mães que o amam sem mentiras. Maria falou com calma, descrevendo a nossa rotina diária, escola, passeios no Parque Eduardo VII, noites de histórias. Lucas, chamado para falar em privado com o juiz, saiu chorando: quer ficar com as minhas mães. O momento partiu corações. Confrontação com o pai de Lucas, ele apareceu no corredor, rosto duro. Tu destruíste a nossa família uma vez. Não vou deixar que faças o mesmo com o meu filho. Eu respondi, ele nunca foi só teu. E o amor não destrói. A tensão subia. Flashback, o nascimento de Lucas, eu sozinha no hospital porque a família me pressionava a normalizar. Agora, o círculo fechava-se. Comunidade de Lisboa reagiu com manifestações mistas, uns a favor nos jardins da Gulbenkian, outros contra nas igrejas. A minha mãe ligou, voz quebrada: talvez eu tenha errado contigo. Pela primeira vez, dúvida. Mas o juiz adiou a decisão. Noites de insônia. Maria e eu discutimos pela primeira vez: tu ainda carregas a culpa de há 15 anos. Deixa ir. Eu gritei de volta: não consigo. Sofia mediou, lembrando nosso amor antigo. O passado ensina. Não define. A cadeia de confrontos culminou numa reunião familiar forçada. O meu irmão, a mãe, o pai de Lucas, todos na sala de estar. Acusações voaram. Eu levantei-me, chega de julgamento. Eu escolhi o amor 2 vezes. Desta vez não vou negar. O ar carregado de eletricidade. Lucas, ouvindo da escada, correu para os meus braços. Mamã, eu amo-vos. Aquele abraço deu-me força para o último round. O recurso chegava ao fim. O juiz ia decidir. Eu sentia a transformação, a culpa transformava-se em determinação. Maria sorriu-me no carro a caminho de casa. Estamos quase lá. Mas o preço emocional era alto. A sociedade portuguesa, progressista no papel, ainda escondia preconceitos. E eu estava no centro da tempestade. O ponto mais baixo chegou numa tarde cinzenta de novembro. O juiz adiou novamente, pedindo mais relatórios psicológicos. Lucas começou a ter ataques de ansiedade na escola. E se me tirarem de voz? As suas palavras destroçaram-me. Maria e eu sentámo-nos no sofá, exaustas. Talvez eu seja o problema, confessei. O meu passado. A rejeição a Sofia. Trouxe isto tudo. Ela abraçou-me. Não. O problema é o preconceito. Conversas profundas até de madrugada, eu abri o coração sobre a culpa acumulada, o medo de ser errada. Sofia veio visitar, trazendo flores. Perdoei-te há muito, Ana. Agora perdoa-te a ti. O momento foi libertador. Flashback final, o dia em que Sofia partiu de Coimbra, mochila às costas, sem olhar para trás.
Eu fiquei na estação, chorando sozinha. Agora, o círculo fechava. Confrontação final com a minha mãe, encontrei-a no cemitério, junto à campa do meu pai. Desculpa, filha. Eu tinha medo do que diriam. Lágrimas misturaram-se com a chuva. Eu também, mãe. Mas já não tenho. A comunidade mudou ligeiramente, vizinhos começaram a cumprimentar, ativistas enviavam mensagens de apoio. Mas o stress cobrava, Maria perdeu peso, eu mal dormia. Lucas desenhava famílias felizes na escola, mas com 2 mães. O psicólogo elogiou a nossa resiliência. O recurso subiu ao Tribunal Constitucional em última instância. O advogado apresentou argumentos inovadores, o preconceito não pode definir o interesse da criança. Eu escrevi uma carta pessoal ao juiz, expondo a minha jornada desde a rejeição até à aceitação. O meu amor por Maria e por Lucas é o que me torna boa mãe. A espera era agonizante. Noites caminhando pelas ruas de Alfama, Maria ao meu lado. Se perdermos, fugimos para a Espanha, brincou ela. Mas sabíamos que não. A redenção vinha de dentro. Eu sentia-me renascer, a Ana que negou o amor morria, dando lugar à que lutava. Conversa com Lucas à beira-rio, seja o que for, o nosso amor nunca muda. Ele sorriu. O ponto mais baixo transformava-se em força. O julgamento final aproximava-se. E eu estava pronta para vencer, não só no tribunal, mas dentro de mim. O dia do verdito chegou com sol forte sobre Lisboa. O tribunal da relação lutado novamente. O juiz bateu o martelo e leu, reverte a decisão anterior. A guarda permanece com Ana e Maria. O interesse superior da criança prevalece sobre preconceitos. Esta decisão estabelece precedente, famílias homoparentais são iguais perante a lei. O silêncio durou segundos, depois aplausos explodiram. Maria e eu abraçámo-nos, chorando. Lucas correu para nós. Ganhei-vos para sempre. Os jornalistas invadiram o corredor. Como se sentem? Aliviadas. E gratos. Mas a verdadeira vitória era interna. A minha mãe esperava lá fora, abraçando-nos pela primeira vez em anos. Estou orgulhosa. Sofia sorriu de longe, acenando. O passado fechava-se. Regressamos a casa em festa. Vizinhos trouxeram bolos. A comunidade celebrou conosco. Mas a redenção doeu também, eu tinha magoado tanta gente. Nessa noite, com Maria e Lucas a dormir, escrevi uma carta a Sofia, obrigada por me ensinares a amar sem medo. A jornada terminara. O precedente mudou, de agora em diante, juízes em Portugal teriam de considerar o amor acima de tudo. Lucas cresceria sabendo que 2 mães podiam ser perfeitas. Eu, finalmente livre da culpa. A vida continuou, passeios no Parque das Nações, risos na cozinha, amor tranquilo. Mas a cicatriz permanecia, lembrando que a luta valera a pena. O sol de Lisboa entrava pela janela, iluminando nosso futuro. E agora, a pergunta que fica, é possível que o amor negado no passado continue a destruir o presente, mesmo após a vitória legal? Verdadeiro ou falso?